A vida eterna já começou. Nossos versículos iniciais se encontram na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2, nova versão internacional. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Que palavra extraordinária! Igreja gloriosa do Senhor, povo santo, amados de Deus, selados com o Santíssimo Espírito, prometido pelo Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, santos e amados do Pai. Meus amados, nós acabamos de ler aqui que o Senhor Deus prometeu a vida eterna para os seus filhos, os eleitos. Ele prometeu antes de criar o mundo. Foi lá nos tempos eternos, né? Ou seja, a vida eterna é uma promessa de Deus que não veio de um improviso. Por quê, amados? Porque Deus, ele é onisciente. Ele tem ciência de todas as coisas, de todos os tempos. Então, é aquilo que eu sempre digo, o Senhor certamente sempre soube que o homem seria criado e que o homem cairia. E uma vez que houvesse essa queda, então, o homem precisaria de resgate, porque a queda do homem traria a morte. O projeto de Deus para os seus filhos, obviamente, não era a morte. O projeto era a vida eterna, tanto que ele prometeu antes de criar todas as coisas. Mas, repito, em sua onisciência, ele sempre soube que tudo isto ocorreria. Ah, irmão Cristiano, se ele sempre soube, por que então que ele fez? Porque tinha que ser feito. Ponto. Sabe, amados, esse tipo de questionamento, eu penso que não cabe. Você questionar a Deus pelo que ele fez, ora, ele fez porque tinha que ser assim, não tinha outro caminho. Era a vontade dele sempre se estabelece. Agora, ele sempre soube que haveria esses percalços. Ele criaria o primeiro homem não seria da salvação, seria apenas pó da terra. Percebe? Deus sempre soube disso aí. Só que ele criou para colocar em prática a sua obra, o seu desejo, a sua vontade. Tinha que ser dessa maneira. Só que Deus, amados, em sua misericórdia, ele de antemão providenciou a promessa da vida eterna para os seus filhos. Aqui nós lemos o apóstolo Paulo, deixa eu abrir um parêntese, né? Nós acabamos de ler o apóstolo Paulo falando na esperança da vida eterna. Quando Paulo fala de esperança, por que ele usa essa palavra, né? Porque, afinal de contas, a esperança, ela é algo que você ainda aguarda, não é? Não está em suas mãos, você está aguardando, é uma esperança. Por que Paulo fala isso se nós hoje afirmamos que já temos a vida eterna? Inclusive é o tema de hoje, né? A vida eterna já começou, ela começou no ano 70, na segunda vinda, na ressurreição. Então, se já começou, por que o apóstolo Paulo faz referência, então, à esperança? Vamos lá, é uma questão de contexto temporal. É o contexto do tempo, ou seja, você tem que se posicionar no tempo devido para você entender o que a palavra está dizendo. É muito importante isso, as pessoas não levam isso em consideração. Então, veja, Paulo fala em esperança porque, de fato, naquele período, eles estavam esperando a manifestação da vida eterna. Como vimos na semana passada, quando nós falamos a respeito da morte, né, da destruição da morte, o Senhor já aniquilou, já acabou com ela, é um assunto maravilhoso. Aliás, eu recomendo muito que você assista o estudo anterior. Claro, vai estar na descrição do vídeo no YouTube o estudo anterior. Assista para você entender essa questão. Então, uma vez que a morte foi aniquilada no ano 70, acabou a esperança. A vida eterna se manifestou ali. Só que a igreja primitiva estava antes no tempo, ou seja, antes do ano 70. Por isso eles estavam em esperança.
Por isso Paulo fala, escrevendo aos Romanos, que eles tinham a esperança da salvação. Ele fala, olha, a esperança é algo que você aguarda, não é algo que você vê, que está em suas mãos, você ainda espera. Então eles estavam aguardando a manifestação da salvação. O que é salvação? Como vimos semana passada, salvação é sinônimo de libertação da morte eterna. Ou seja, os filhos de Deus foram libertos da primeira morte, que foi a morte que de fato acabou, né? Foi aniquilada, destruída. Ela foi jogada no lago de fogo junto com Hades. Quem estudou semana passada se lembra, né? Então a morte foi aniquilada na segunda vinda. E os filhos de Deus, consequentemente, também foram livres da segunda morte, que é a morte eterna, que é a destruição, ou seja, a segunda morte, ela é mais do que a morte. Como vimos semana passada, a morte era aquele estado intermediário onde havia o desmembramento das pessoas. Nós que somos filhos de Deus, como eu já expliquei algumas vezes e vou repetir agora, nós possuímos 3 elementos. Somos formados de corpo, alma, espírito. Então, o nosso espírito é o elemento divino. A alma é o nosso eu, é a nossa personalidade, é quem nós somos como pessoas. E o corpo é o nosso invólucro. Então, esses 3 elementos eram separados naquela ocasião antes do ano 70. Esta era a morte. O espírito voltava para Deus, o corpo, que é o pó, ia para o pó, e a alma ia para o lugar dos mortos, conhecido no grego como Hades, em hebraico como Sheol. Tá? Ou seja, a alma deixava de existir, a vida deixava de existir, porque a alma é sinônimo de vida, né? Então a vida acabava nesse âmbito terreno. Então havia esse desmembramento do povo de Deus. Então esta era a morte. E ali o povo de Deus ficava confinado no lugar dos mortos. Alguns chamam de sono da alma, né? Inclusive existe esse eufemismo, né? O Paulo, por exemplo, fala assim, os que dormiram em Cristo, né? Ou seja, dormir é um eufemismo para a morte, para aquela primeira morte que foi uma morte transitória, um estado transitório até que houvesse a ressurreição dos mortos no ano 70. Então os irmãos da igreja primitiva estavam antes disso. Então, eles ainda estavam à mercê da morte. Jesus já havia vencido a morte para ele mesmo, né? A alma dele saiu do Hades, então venceu o lugar dos mortos. Vamos ler novamente daqui a pouco isso aqui, para relembrar. Então, Jesus foi o primeiro a vencer, e depois, no ano 70, ele venceu a morte em definitivo. Ele acabou com isso. O que restou foi a destruição, que apesar de ser chamada de morte, ela é mais do que a morte. Ela é a destruição definitiva das almas. Entende? Então, até o ano 70, eles estavam à mercê da morte. Por isso que Paulo cita salvação em esperança, esperança da vida eterna, porque eles estavam literalmente esperando. Nós não estamos em esperança. Nós que nascemos depois da cruz, depois do ano 70, depois da ressurreição, ou seja, depois de toda a obra consumada, não faz sentido dizer que eu estou em esperança. Porque a vida eterna já é uma realidade. A vida eterna já está em nosso espírito. Como vimos na semana passada, e vou relembrar agora, a morte biológica não é a verdadeira morte. A morte biológica é esperada, porque Adão, que é a carne, tem que morrer. Deus deu essa sentença. Agora, diferentemente do que acontecia antes do ano 70, onde havia esse desmembramento, havia esse aprisionamento das almas no lugar dos mortos, em nossa era não existe mais isso. Então, quando houver o seu passamento biológico, o nosso, de todos nós não veremos a morte. Esse é o grande ponto. Morte biológica, passamento biológico, não é a morte de fato. Porque a morte na Bíblia, gente, é a morte da alma. Entende? É a morte do seu eu, é o seu eu, a sua personalidade deixar de existir, a sua pessoa deixa de existir. E nós somos mais do que a carne. Entende? Nós somos carne, alma, espírito. Somos uma triunidade também.
Tá? Então, por isso, quando você lê na Bíblia esperança da vida eterna, esperança da salvação, porque eles estavam em esperança. Eles estavam aguardando a salvação definitiva. E repito, salvação é sinônimo de salvação da morte. Então os filhos de Deus foram salvos não só da primeira morte, mas principalmente da destruição das almas. Por quê? Porque Deus havia prometido a vida eterna para os seus eleitos. Você acabou de ler comigo aqui. Ele prometeu, inclusive, antes dos tempos eternos. Antes da criação do mundo. Lá nos tempos eternos, melhor dizendo, né? Deus prometeu lá nos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Então Deus, ele nunca improvisou com isso. Ele criou, ele fez a criação, sempre soube como seria, e justamente por saber como seria, é que ele já preparou a vida eterna, prometeu. Deus é maravilhoso, né? Então o Senhor prometeu a salvação eterna, que é sinônimo de vida, né, eterna, aos seus escolhidos. E um detalhe, amados, uma coisa que eu sempre costumo reforçar aqui também, é que ele não prometeu apenas a vida eterna em si, mas ele prometeu também a graça que daria essa vida eterna gratuitamente. Porque, veja, a religião diz o quê? O sistema religioso costuma dizer que nós temos que lutar para ter a vida eterna. Não é verdade? Tem que pagar o preço, tem que cumprir cerimônias, frequentar a missa, tomar a Eucaristia ou Santa Ceia, né? E batizar nas águas, e andar alinhado ali às doutrinas da igreja. Só assim você eventualmente pode ser salvo. Então, na verdade, a salvação que o sistema diz não é salvação, né? É você pagando, literalmente, né? Ou tentando pagar o preço para ter a vida eterna. Isso não é salvação, porque a salvação foi Deus que deu. Agora, se você está tentando se salvar por suas obras, isso não é a salvação de Deus. É você tentando se salvar. Você percebe que o raciocínio está todo distorcido? Não faz sentido isso aí, meu irmão, minha irmã. Porque a salvação foi uma promessa de Deus e ele daria pela graça. Nada seria exigido. Foi 100% pela graça. Aliás, vou deixar na descrição do vídeo o link de uma playlist nossa que diz assim, o tema da playlist é esse, 100% pela graça. Gente, essa playlist é maravilhosa. Se eu não me engano, é uma trilogia. São 3 estudos que abordam esse tema. 100% pela graça. Você quer entender como é que foi isso, a salvação pela graça, totalmente pela graça? Sem qualquer participação nossa, estude, assista a essa playlist. O link, como eu disse, vai estar na descrição do vídeo no YouTube, na gravação, tá? Então é importante entendermos isto. A salvação, a vida eterna, foi uma promessa feita antes da fundação do mundo e a graça que daria essa vida eterna também foi prometida antes da fundação do mundo. Ou seja, o que nós concluímos? Que Deus preparou tudo para nós. Deus não deixaria os seus filhos à mercê de sua própria capacidade, até porque nós não temos capacidade alguma. O apóstolo Paulo diz, a nossa suficiência vem de Deus. Então, como que eu, você, todos nós, sem capacidade alguma espiritual, nós poderíamos nos salvar a nós mesmos, gente? Não existe isso. Foi o amor de Deus que pré-ordenou tudo. Nós acabamos de ler aqui, ele prometeu a vida eterna antes da criação do mundo, lá nos tempos eternos. E como eu disse, ele prometeu a graça que daria essa vida eterna. Vamos ler a promessa? 2 Timóteo, capítulo 1, versículos do 8 ao 10. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. 9. Que nos salvou. Está vendo? Deus nos salvou. Paulo fala isso aqui, gente, em esperança. Esse é o conceito, né? O Senhor nos salvou, mas ainda estamos esperando a manifestação. Por isso que ele fala esperança da vida eterna, esperança da salvação, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Olha aí o que eu acabei de falar. Não é por obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Agora veja o detalhe. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos.
Ou seja, antes do mundo ser mundo, antes de haver criação, o Senhor prometeu a graça. E Ele deu em promessa. Então, uma vez que Ele prometeu antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, Ele daria. Então, era uma certeza. Apesar de eles estarem ali em esperança, já era uma certeza. Eles só não sabiam quando se manifestaria. Entende? Só que antes da fundação do mundo, o Senhor já proveu. Ele já preparou tudo. E antes dos tempos serem criados, ou seja, antes da criação do mundo, o Senhor já havia pré-ordenado a graça. Você acabou de ler. Então não houve improviso algum, né? Versículo 10. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte. Está vendo, abençoado? Tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. O que é, irmão, trazer à luz? Trazer à luz, gente, é revelar. Tá? Tanto que a palavra revelação significa retirar o véu, né? Ou seja, os seus olhos estão tapados pelo véu, você retira o véu, a luz chega nos seus olhos. Então, trazer à luz é isso, ou seja, o Evangelho revelou a nossa imortalidade, que Deus havia prometido lá antes dos tempos dos séculos. Maravilha, né? Antes da criação do mundo, o Senhor prometeu a vida eterna. E como vocês viram, Ele prometeu também a graça. E através do Evangelho, Ele trouxe à luz esse entendimento da vida e da imortalidade dos filhos de Deus. Hoje você sabe que você é imortal, já nasceu assim, ou seja, a sua alma jamais verá a morte. Você sabe disso por quê? Porque o Evangelho te revelou. Agora pergunta para o sistema, as pessoas que estão lá, se elas têm essa revelação. Por que elas não têm essa revelação? Por que elas acham que ainda estão à mercê da morte da alma? Por que elas esperam Jesus voltar ainda? Porque elas esperam pela salvação ainda, sem saber que ela já foi dada. Por que elas aguardam a vida eterna e ficam lutando para obterem a vida eterna? Porque esse entendimento não foi trazido à luz. O que traz à luz esse conhecimento é a nossa imortalidade, como Paulo disse, acabamos de ler aqui, foi por meio do Evangelho. Então só o Evangelho revela a imortalidade dos filhos de Deus. Então, qualquer pessoa que não entende esse conceito da morte da alma, qualquer pessoa que ainda luta para ser salva, que busca ainda, quem sabe, a salvação no futuro, que tem dúvidas, espera Jesus voltar para, quem sabe, né, ter a sorte de ter a vida eterna. As pessoas que estão nessa condição, elas estão assim porque elas não estão submetidas ao Evangelho. Vamos ler novamente o versículo 10? Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz. Ou seja, ele revelou a vida e a imortalidade. Por meio de quê? Do Evangelho. O Evangelho é que revela a imortalidade dos filhos de Deus. Só quem tem a luz do Evangelho em sua mente entende isso. Por isso que as pessoas na religião, repito, estão nessa condição. Busca a salvação, luta, paga o preço, tem medo, e Jesus vai voltar ainda, meu Deus, o que vai acontecer? E o Armagedon, e a guerra, isso e aquilo, será que eu vou ser salvo? Será que eu vou ser arrebatado, entre aspas? As pessoas estão nesse desespero aí, porque elas não conhecem o Evangelho. Só o Evangelho traz à tona isso. Então hoje você entende que Deus prometeu a vida eterna antes de criar todas as coisas, e também prometeu a graça. Olha só que coisa. Então você tem a vida eterna pela graça que ele conquistou, porque havia prometido, né, que daria essa graça. E Jesus, nos dias de sua carne, ainda como Nazareno, ele reforçou essa promessa. Vamos ler esse clássico aqui? João 10, do 24 ao 28. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Olha só. Olha o desespero deles, né? Querendo saber ali: ô Jesus, qual é a sua?
Você é o Cristo mesmo? Fala abertamente, cara. Eles estavam enfrentando Jesus, gente. 25 e 26. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. O que Jesus estava dizendo ali? As minhas obras mostram quem eu sou. É aquele conceito, gente, pelos frutos os conhecereis. Não foi o que Jesus falou? Em relação aos falsos profetas, aos da perdição. Pelos frutos vocês vão conhecê-los. Então, os frutos de Jesus apontavam a sua deidade. Apontava a sua condição de Messias, de Filho de Deus naquela ocasião, naquela manifestação, né? Então ele fala, as obras que eu fiz, que eu realizo no caso, né? Em nome de meu Pai, elas falam por mim. Mas vocês não creem. Mas por que não creem, gente? Porque não são minhas ovelhas. Ou seja, para a pessoa crer, ela tem que, antes de crer, já ser um eleito de Deus. Ovelha aqui é uma metáfora para os eleitos. No caso ali, eram os eleitos dentre os judeus. Então, só quem era ovelha, entre aspas, eleito de Deus ali, é que creria nele. E eu pergunto, deixa eu aproveitar para abrir um parêntese. Eu pergunto para vocês aqui, onde você encontra livre-arbítrio aqui que o sistema prega aí? Que qualquer um pode se tornar filho porque quer. Qualquer um, entre aspas, aceita Jesus. Não tem isso aí. Só creu nele quem era dele. Os eleitos, as ovelhas naquela ocasião. Porque os demais, nem vendo as obras que ele fazia ali, acreditaram. 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Olha a promessa. E elas jamais perecerão. Perceba esse detalhe. Jamais perecerão. Ou seja, os meus filhos não têm que perecer. Aqui é uma referência à morte definitiva. A destruição, a perdição das almas. Perdição significa destruição eterna. E elas jamais serão aniquiladas para sempre. Jamais vão perecer. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Tremendo, né? Ninguém poderia arrebatar os filhos de Deus das mãos dele. Por isso que aquela primeira morte que foi aniquilada era uma morte ainda intermediária. Foi um período de morte que seria vencida. Aquela morte, como vimos semana passada, acabou, não tem mais a morte da alma. Existe a segunda morte, que, como eu disse, é mais do que morte. A segunda morte, apesar desse nome, na verdade, ela é uma destruição definitiva. E os filhos de Deus, nós eleitos dele, jamais passaremos por essa destruição eterna, porque você acabou de ler comigo. Os meus eleitos jamais perecerão, jamais perecerão. Por quê? Porque eu lhes dou a vida eterna. Então, jamais perecer é isso. É sinônimo de viver para sempre. É sinônimo de não ter a sua alma destruída para todo sempre. Então, quando Jesus prometeu que os seus jamais pereceriam, ele estava prometendo que a vida dos eleitos e das eleitas de Deus neste mundo não se perderia eternamente. Ao contrário, a promessa do Senhor é que esta vida seria eterna. Então, esta promessa se cumpriu principalmente a partir do ano 70, porque nós já nascemos nesta condição, onde esta vida atual seguirá na eternidade. Por isso que o tema do estudo hoje é esse. A vida eterna já começou. A sua vida, a sua alma, assim como o seu espírito, já são eternos. Você, eu, nós não veremos a morte. Não iremos para Hades, para Sheol algum. Entende? Não há mais isto. Porque esse conceito acabou. Ah, irmão Cristiano, mas e a morte biológica? Mais uma vez, o passamento biológico é esperado porque a carne é Adão, e Adão tem a sentença de morte, o pó volta para o pó. Deus não deu essa sentença, como vimos semana passada, mas isto não significa morte de fato. Esse é o grande ponto. Então entenda, amado, a vida que você tem hoje aqui na Terra, essa mesma vida
vai seguir na eternidade. Você já tem a eternidade dentro de você, mas a vida não será vivida eternamente aqui, será vivida no paraíso. E temos também por escrito essa promessa de Jesus. João 12, 25, por exemplo. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Olha só o detalhe. A conservará, ou seja, a vida que você vive agora, se você não tiver apego excessivo a essa vida. Porque, veja, gente, odiar a vida não é que você tem que ter ódio de viver, eu tenho raiva de viver. Não, não é isso, amado. Odiar a vida é você supervalorizar coisas terrenas. É você ter um apego excessivo a coisas materiais, a coisas carnais, em detrimento de Deus. Ou seja, você colocar a vida material acima do amor a Deus que você, como filho dele, tem que ter. Então, os filhos de Deus são direcionados a amar a Deus e as coisas espirituais acima das coisas materiais. Tá? Então, entenda isso aqui, não como um ódio literal à vida, no sentido de você se odiar. Não é isso, pelo amor de Deus, gente. Vamos entender. Odiar a sua vida é você colocar acima de Deus as coisas materiais. A sua vida material ser mais importante para você do que a vida espiritual. Este é o sentido que Jesus apresenta aqui, tá? Então, aquele que ama a sua vida a perderá. Por quê, gente? Porque quem ama coisas materiais, na verdade, é filho da perdição. O filho da perdição, ele ama coisas materiais. Ele só pensa nisso. Ele ama coisas carnais, ele gosta do mal. Gosta de viver praticando iniquidade. Então é a tendência. Agora, o eleito de Deus tem outra tendência. De amar a Deus, amar a vida espiritual, amar as coisas de Deus, em detrimento da vida material. O Filho de Deus, ele ama o espiritual. Claro, vivemos uma vida material da melhor maneira possível, mas, amados, sem grandes apegos a coisas materiais. Tudo nesse mundo é passageiro, gente. Qual o sentido de você viver apegado a coisas materiais? Entende? Esse é o ponto aqui. Tudo é passageiro. Jesus disse, não ajuntem tesouros na terra, ajuntem tesouros nos céus. Perceberam o conceito? Então, odiar a sua vida é isso, é você não ter apego às coisas materiais em detrimento do espiritual. E se você for uma pessoa com esta condição, né? Se você for uma pessoa que ama o espiritual, que ama a Deus sobretudo, em detrimento do material, claro, você vai conservar a sua vida, porque você é um eleito, uma eleita de Deus. Então, esta vida vai seguir na eternidade. Agora, obviamente, que em uma outra realidade. O território do reino de Deus, que é o terceiro céu, é o chamado paraíso também, né? Também chamado de paraíso, é uma outra realidade. É diferente daqui. Então aqui nós vemos em uma condição onde o nosso espírito e a nossa alma estão atrelados a esse corpo adâmico. É a imagem do que é terreno. Só que nós temos hoje a imagem do que é terreno, mas no futuro teremos a imagem do celestial. É o corpo glorificado, onde nossa alma restaurada e o nosso espírito habitarão nesse novo e eterno invólucro que teremos na eternidade. Então, essa vida aqui material, ela é passageira, ponto. Tá? Então, o nosso chamado é descansar sobre tudo isto. Porque temos a promessa, temos a realização de todas as coisas. Sabemos, pela revelação do Evangelho, que Jesus já consumou todas as coisas. Então nós temos a promessa de que a nossa vida atual seguirá na eternidade, você acabou de ler. Isso significa que a nossa alma é eterna. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma playlist nossa sobre a eternidade das almas dos filhos de Deus. É bom você entender isso, porque existem conceitos aí dizendo que a alma, até mesmo a dos filhos, vai ser destruída. Ou as almas vão ser destruídas, mesmo as almas dos filhos de Deus.
Gente, desculpe, mas isso é uma aberração. Não faz sentido algum isso aí. As almas dos filhos de Deus são eternas, assim como os espíritos. Assim como o corpo de glória também é eterno. Esse corpo adâmico é passageiro, porque ele é pó da terra. Então, se você quer entender o conceito real das almas e da salvação, assista essa playlist sobre a eternidade das almas. Eu vou dar uma palhinha aqui para vocês, mas se aprofundem, tá? O que é a nossa alma? A nossa alma é que nós somos como pessoas. Quando o Senhor Deus nos atribuiu uma alma no ventre das nossas mães, o Senhor nos atribuiu não só o fôlego de vida para nós vivermos, mas também Ele nos atribuiu o nosso eu, a nossa personalidade, a nossa psique. Foi dada por Deus e, claro, não se perde, porque isto é a nossa vida. Se a alma do Filho de Deus morre, então a vida morre, não tem sentido, uma vez que a promessa é de vida eterna. Então, assim como o nosso espírito, a nossa alma atualmente está atrelada a esse corpo mortal, mas quando o corpo mortal voltar para o pó, que é o lugar dele, a alma seguirá viva e vai habitar um novo corpo. É até a brincadeira que eu fiz semana passada, né? Vamos trocar de roupa, ou de casa, né? Porque o apóstolo Paulo ele faz uma metáfora dizendo que os nossos corpos são casas ou vestimentas. Interessante, né? Então ele fala, nós temos uma casa, mas teremos um edifício. E ele chama também de vestimenta. Então o corpo atual é uma vestimenta de pó. O corpo eterno de glória é uma vestimenta eterna e perfeita. Então veja, nós, filhos de Deus, possuímos os 3 elementos distintos, como nós já falamos no início do estudo. Somos triúnicos. Corpo, que é o nosso invólucro, essa matéria, o veículo, né? O meio físico para vivermos aqui, que é um resquício de Adão ainda, é o corpo. A alma, tanto no grego psique quanto no hebraico nefesh, é o mesmo conceito, significa a nossa vida como um todo. Tá? Então a alma, ela é primeiramente um fôlego de vida, né? É a raiz da nossa personalidade, e ao longo da nossa existência na Terra, a nossa alma também passa a conter as experiências do nosso viver terreno. As emoções, tristezas, alegrias, felicidade, dor, paixões, conhecimentos, tudo está na alma. Aí a pessoa pergunta, irmão Cristiano, se a alma vai ser salva, como é que fica? Tristezas, angústias, etc. É por isso que Deus prometeu a restauração das almas. Porque é evidente, amado irmão, amada irmã, que a nossa alma, tendo respingos, entre aspas, da carne nela, emoções carnais, coisas carnais, é evidente que isso não vai herdar o paraíso. Entende? Então nosso eu será restaurado de tudo isso. Mas seguirá sendo eu, você, nós. Entende? As pessoas têm um conceito muito errado e fazem um reducionismo muito grande do conceito de alma, porque elas dizem que alma são só emoções. Ah, nossa alma são só emoções, alegria, tristeza, etc., paixão. Isso aí morre, acaba. Não, mas tudo bem, isso acaba. Todas as implicações carnais em nossa alma serão retiradas dela. Restauração é isso, né? Tudo que não faz parte do que é eterno vai ser retirado. Tudo que é material vai ser retirado. Então você não tem que se preocupar com isso. A sua alma é você hoje e será você na eternidade, porém uma alma restaurada. Como eu disse, temos a playlist que explica isso aí tudo, tá? Em detalhes. Então, amados irmãos, a alma não são apenas um conjunto de emoções. Como eu sempre digo, na alma contém emoções, mas a alma é a nossa vida como um todo. E o terceiro elemento é o elemento divino, é o Espírito. Eu costumo brincar e dizer que o Espírito é o DNA de Deus em nós, né? É o nosso eu celestial, que foi criado antes da fundação do mundo, eleito antes da fundação do mundo, e que nos caracteriza, então, como filhos de Deus. Entende? Então, abençoados, como costumamos dizer aqui, nós já nascemos em condição de vida eterna. Então, os irmãos, antes do ano 70, a igreja primitiva, eles viviam em esperança. Esperança da vida eterna, esperança da salvação, porque eles estavam literalmente esperando.
Eles não sabiam quando o Senhor viria trazer o seu reino, juízo, ressurreição. Eles não sabiam. Eles só sabiam que estava muito próximo deles. Entende? Porque isso estava muito claro. Jesus deixou isso muito claro. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro. Estava muito perto, mas eles não sabiam quando seria. Tá? Ou seja, era muito claro que seria ainda naquela geração. Esse é o grande ponto, né? As pessoas ficam erroneamente esperando que aconteça no nosso tempo, no futuro. Biblicamente isso não faz sentido nenhum, gente, pelo amor de Deus. E estão as pessoas aí hoje discutindo o novo Papa. Ah, porque o novo Papa, o Papa morreu, vai vir um outro. Esse Papa vai ser não sei o quê. O Apocalipse e o Papa novo. Um dia desse apareceu para mim na rede social um estudo lá de alguém. Vem estudar conosco o Apocalipse e o Papa novo. Que relação é essa? Esse pessoal adora isso porque isso é sensacionalismo. Isso dá audiência. As pessoas ficam com medo, né? Ih, morreu o Papa, e agora? Será que vem um anticristo? Eu vou assistir. E ficam caindo nessa ladainha toda. Morre Papa, vem novo. Morre outro, vem novo. Morre outro, vem novo. Eles estão sempre com essa ladainha. Um Papa morreu? Morreu. Vai vir outro? Vai. Esse outro também vai morrer em algum momento da história. Virá outro. Que a Igreja Católica está aí. Enquanto existir o sistema católico, eles irão escolher novos papas para tomar o lugar daquele que morreu. Ponto. Não tem nada que ver com o Apocalipse da Bíblia. Isso é uma bobagem. Tudo apontava para aquela geração e de fato aconteceu. Em nossa playlist de escatologia consumada, claro, vai estar na descrição do vídeo também, né? Em nossa playlist tem a explicação disso tudo. Tá bom? Então eles estavam antes do ano 70, lá na igreja primitiva, estavam antes. Então eles estavam em esperança. Nós não estamos em esperança. Já nascemos em condição de vida eterna. Entende? Já nascemos salvos da possibilidade de passarmos pela morte. Não só a primeira, como a destruição da alma. Já nascemos livres de tudo isso. Porque a primeira morte acabou, como vimos semana passada. Assista ao estudo passado. Tá bom? A morte, a primeira morte, aquela morte intermediária, ela acabou, assim como o Hades, foram destruídos, aniquilados, ponto. Então aqueles irmãos daquela época foram salvos diretamente da morte. E como eu costumo dizer, nós nascemos salvos indiretamente. Ou seja, nós nascemos salvos da possibilidade de passarmos pela morte. Entende? Então foi uma salvação indireta. Então nós nascemos salvos, não só da primeira morte, como da destruição eterna. Na verdade, nós nascemos salvos daquela era, gente. Aquele período era o período de morte. Era uma era da morte. Por isso que Paulo fala que eles foram salvos daquela era. Nós já nascemos salvos de fato. Porque, repito, nascemos salvos da possibilidade de vermos a morte, de passarmos por aquela experiência. Gálatas 1, do 3 ao 5. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Ele está se referindo a eles lá, né, que haviam nascido ainda debaixo do pecado antes da cruz, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Veja, gente, a perversidade da era não era só uma questão de obras más, de uma sociedade má, até porque a sociedade é má até hoje, sempre vai ser por causa da carne. Quando Paulo fala da presente era perversa, aquela era lá, ele está se referindo muito mais do que isso. Ele está falando da morte. Ele está falando daquela condição de pecadoras que eles eram antes da cruz, aquela condição de maldição, de estarem debaixo da lei. Então eles foram salvos diretamente daquela era perversa. Nós já nascemos fora dela. Já nascemos na era do reino, na era da graça eterna. Que privilégio, que bênção maravilhosa. Então nós nascemos em condição de vida eterna. Os irmãos da igreja primitiva nasceram em condição de morte ainda. Então eles foram libertos diretamente daquela era, nós fomos libertos indiretamente. Por quê? Porque eles nasceram antes da cruz, nasceram debaixo da lei, debaixo do pecado.
Então, eles nasceram com a morte da alma em vigor naquela época, que acabou, repito, no ano 70 com a segunda vinda. E mesmo depois da ressurreição de Cristo, a morte seguiu até o terceiro ato da salvação, que foi a segunda vinda. Então o Senhor Jesus venceu todas as coisas, venceu aquela era, pecado, condenação, lei, tudo foi vencido, né? E o Senhor ressuscitou e venceu a morte para ele mesmo. Só que a morte seguiu valendo até a sua segunda vinda, que nós chamamos de terceiro ato da salvação, né? O primeiro ato foi o Senhor nascer como homem. O segundo ato foi a sua morte e a sua ressurreição. Eu particularmente considero como um ato só, né? A morte e a ressurreição. E o terceiro ato foi a sua segunda vinda. Então, na sua segunda vinda, sim, a morte foi totalmente aniquilada. 1 Coríntios 15, 23 ao 26. Mas cada um por sua vez. Aqui Paulo está falando da ressurreição, né? Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Foi no ano 70, então, 24. Então virá o fim, que veio, né? Quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Esse domínio, autoridade e poder é uma referência ao domínio religioso, gente. É a vitória de Jesus contra o sistema religioso mosaico. Entendam isso. Por que Paulo fala isso? Porque na sua segunda vinda, aquele templo de Jerusalém, que era o maior ícone da fé e da religião judaica, seria destruído para sempre. Vocês estão entendendo? Então, destruir domínio, autoridade e poder é destruir o antigo pacto. Entende? Representava destruir o antigo pacto, a lei, os mandamentos de homens, a empáfia religiosa, o poder que eles tinham, um poder humano, né? Mas era um poder de influência sobre as pessoas. Tudo isso cairia por terra na segunda vinda. Por isso que a queda do templo no ano 70 marcou a segunda vinda do Senhor, onde ele venceu definitivamente todo domínio, autoridade e poder. Mas faltava o último inimigo, 25 e 26. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Foi o que aconteceu em 70 com a destruição do templo e do antigo pacto e da empáfia religiosa, daquelas autoridades, potestades religiosas ali. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, muitos inimigos já haviam sido destruídos, mas faltava ainda ser destruído o poder e a autoridade do sistema mosaico e também a morte. Então, a queda do templo traria fim definitivo ao sistema de Moisés. Estabeleceria a graça eterna para sempre, né? Não poderia ser diferente. E o último inimigo, então, foi aniquilado. Então, os irmãos ali, gente, nasceram em condição de morte. Nós não, já nascemos em condição de vida. Então, quando o reino de Deus veio, a morte acabou, a morte da alma. A nossa vida verdadeira é a alma, gente, não é a vida biológica, entendam isso. A vida verdadeira não é biológica, a vida verdadeira é a nossa alma. Antes da vinda do reino, quando o pó voltava ainda para o pó, as almas iam para o Hades, para o Sheol. A ressurreição era a saída, foi, né? A saída das almas daquela condição de morte. Vamos relembrar, vamos ler novamente essa passagem aqui de Atos 2, do 23 ao 27. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, Jesus, né? Prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. 24. Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Eu acho essa palavra maravilhosa, né? A morte, gente, jamais teria poder de segurar o Senhor. 25. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. 26.
Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em segurança, em esperança, né? Em segurança é lá nos Salmos, né? Em esperança. Por quê? Porque a carne de Jesus não seria deteriorada, né? Como vimos semana passada, tá? 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Inferno é Sheol, Hades, era o lugar dos mortos, tá? Inferno não é essa criação da religião, né? Um local que pega fogo para sempre, isso é uma bobagem, tá? O inferno era o lugar dos mortos, onde todos iam, todos que morriam naquela era, iam para o lugar dos mortos. Era o inferno, então. Pode chamar de Hades, pode chamar de Sheol, no hebraico, tá? Pois não deixarás a minha alma no inferno. Ou seja, a alma de Jesus foi para o inferno, foi para o Hades. Só que ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, o corpo de Jesus não foi corrompido. A alma dele que estava no Hades saiu daquela condição. E no ano 70, as almas dos filhos de Deus também saíram daquela condição. A ressurreição em 70 retirou as almas do Hades. Aliás, este foi o verdadeiro arrebatamento, porque as almas e as vidas de todos os eleitos de Deus foram arrebatadas das mãos da morte, né? Então, o Hades e a morte, o inferno, foram lançados no lago de fogo, como vimos semana passada. Então, os filhos da salvação foram retirados daquela condição de morte para a glória eterna, para viver eternamente no paraíso. Assim, a vida eterna na alma é sinônimo de salvação. Ou seja, se já nascemos salvos, isto é, com a salvação consumada, já nascemos então em condição de vida eterna. Por isso que eu posso afirmar categoricamente e biblicamente que a vida eterna já começou. Quando você nasceu fisicamente neste mundo, você já nasceu com a vida eterna estabelecida, consumada e concedida para todos aqueles que o Senhor predestinou desde antes da fundação do mundo. Por isso que eu digo e repito, não há motivos para você temer a vida futura. Não há motivo para temer morte. Agora, deixa eu explicar uma coisa, amados. Quero aproveitar aqui que eu estou tocando nesse assunto para explicar algo muito importante. Na semana passada eu afirmei isto, né? Amados, não faz sentido temer a morte, o pós-vida na Terra. Para nós que temos a revelação, não faz sentido. Aí eu fui atacado por alguns. Escreveram, comentaram. Ah, quem diz que não tem medo da morte é hipócrita, é mentiroso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados. Essas pessoas, eu acho que têm preguiça de pensar, né? Mas eu vou desenhar, então. A morte biológica não é a morte de fato. A morte é a morte da alma. Essa morte não existe mais, porque não existe mais o Sheol ou Hades, lugar dos mortos, ou inferno, como queira chamar. Não existe mais. Então, a alma de ninguém vai para essa morte. O que existe é o seguinte: para os filhos de Deus é a vida eterna. A alma vai seguir viva. E para quem é da perdição, a alma é destruída. Porque aquela primeira morte acabou. Entenda isso. Agora, existe em nós, aliás, não só em nós humanos, tá? Em todo ser vivo, existe um dispositivo biológico que nos faz temer o fim da nossa vida biológica. Observe. Vocês já viram, por exemplo, uma formiguinha? Você está lá na sua casa, de repente você vê uma formiguinha andando sobre a sua mesa. Se você aproximar o seu dedo, não precisa tocar nela não, só chegar perto, o que ela faz? Ela, ó. Por quê? Porque ela está biologicamente programada para temer, para ter cuidado. É um instinto natural. Todo ser vivo tem isso. Mosca tem isso, passarinho tem isso. Já viu? Você vê um passarinho solto, você chega perto dele, dá no pé. Isso é uma proteção, gente, é um mecanismo de proteção da vida biológica. Então é claro que isso faz qualquer pessoa ter medo de perder a vida biológica. Mas isso é irracional. Entende? Quando eu falo que não faz sentido temer a morte,
Eu estou falando de maneira racional. Porque quando você raciocina, principalmente você, eu, nós, que temos a revelação da graça, e entendemos que a nossa vida é eterna, ela vai continuar, é só uma troca de vestimenta, entre aspas, ou uma troca de casas, né? Moramos em uma casa carnal, moraremos então em um edifício, como o apóstolo Paulo fala, que é o corpo de glória. Quando você coloca isso na tua mente, você entende isso pela palavra, você descansa. Isso não significa que você vai deixar de ter medo, necessariamente, de perder a vida biológica. Veja, é um medo irracional. Então, do ponto de vista irracional, existe esse medo, que é um mecanismo de defesa de todo ser vivo. Todos nós temos esse medo. Agora, quando você racionaliza dentro da palavra, aí, do ponto de vista racional, aí você percebe que não faz sentido temer. Esse é o ponto. Então não precisa me xingar disso, daquilo, de mentiroso, de hipócrita. Alguns me xingaram aí. Não precisa disso. É só raciocinar um pouquinho. Porque, veja, se a morte e o Hades já foram lançados no lago de fogo, foram aniquilados, por que eu vou temer isso? Entendeu o ponto? Esse é o ponto. E outra coisa, antes de acabar, eu quero reforçar que a verdadeira morte é a morte da alma, não a biológica. A morte da alma acabou. Nós já temos a vida eterna. Então, veja, quem estava morto em 70, no ano 70, ressuscitou. Quem estava vivo e se manteve vivo depois de 70, foi revestido de imortalidade. E nós já nascemos imortais. Tá? Vou repetir. Quem morreu antes de 70 estava preso no Hades, a sua alma. A sua alma, então, foi retirada do Hades. No caso, os filhos de Deus, para a vida eterna. Quem estava vivo em 70 e permaneceu vivo depois daquele período, foi revestido de imortalidade. Perceberam? Ou seja, passou da morte para a vida. E nós já estamos em condição de vida eterna. Só que para você viver a vida eterna, esse corpo adâmico tem que morrer. O apóstolo Paulo, morrer biologicamente, que eu falo, não estou falando da alma. Estou falando do corpo de pó, biológico. Ele tem que ser sepultado como uma semente, figurativamente, tá, gente, que eu estou falando. Tá? O Paulo aponta o corpo adâmico como uma semente para o novo corpo. Olha só o Paulo falando disso aqui. 1 Coríntios 15, do 35 ao 58. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Ou seja, o novo corpo virá a partir desse, porque este é uma semente para um novo corpo, metaforicamente falando. Ou seja, para uma árvore existir ou uma planta, a semente que dá origem a ela tem que morrer. Percebeu o ponto? Não tem como você viver um corpo de glória enquanto está nesse corpo aqui. É o que Paulo está falando. Esse corpo vai para o pó, como semente, para dar lugar ao outro. 37. Quando você semeia, olha só o detalhe, não semeia o corpo que virá a ser. Entende? O corpo de glória não é o mesmo que foi semeado, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. 38 e 39. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra. As aves outra e os peixes outra. 40 e 41. Há corpos celestes e também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. 42, 43. Assim será com a ressurreição dos mortos, que aconteceu em 70, né? O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. O sistema religioso, gente, eles costumam isolar esses dois versículos para dizer que esse corpo nosso é o mesmo que no futuro vai ressuscitar. Ou no caso que a transformação de quem estiver vivo quando Jesus voltar no futuro, segundo eles, vai ser transformado em um corpo de glória. Não!
Você acabou de ler comigo no contexto, por isso que o contexto é importante, né? Você acabou de ler no contexto que o corpo que é plantado é um. E o que nasce é outro. E Paulo usa a questão ali das sementes como metáfora disso. Então, quando você lê esses versículos aqui de forma isolada, parece que Paulo está falando do mesmo corpo. Mas não. Assim será com a ressurreição dos corpos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Foi o que aconteceu. Quem estava morto ressuscitou em um corpo imperecível, glorificado. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Note que Paulo faz uma separação claríssima dos corpos. Por isso, inclusive, que no contexto ele fala, há tipos diferentes de corpos. Os animais têm os corpos diferentes uns dos outros e dos homens. Os corpos celestes também têm as suas diferenças. Então, gente, são corpos diferentes. O corpo adâmico é pó. E, metaforicamente, ele é uma semente para o novo corpo. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão era carne, o segundo Adão, espírito. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Aqui na terra, tá, gente? Aqui na terra veio o primeiro Adão, carnal, né? Depois dele veio o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu ao homem celestial. É o que eu sempre digo. Existem os celestiais e os terrenos. Os terrenos têm a mesma natureza adâmica e somente ela. Nós também temos? Sim. Só que, acima de tudo, somos espirituais. Então nós estamos vivendo um período adâmico, mas somos eminentemente espirituais. Somos do céu. Então os que são da terra, que são da perdição, são semelhantes ao homem terreno. Agora aqueles que procedem do céu são semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, que nós temos até hoje, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ou seja, não é esta carne, gente, que vai viver no paraíso. Não pode. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha um detalhe aqui, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos morreriam até a segunda vinda. Alguns estariam vivos. Olha o que Paulo está dizendo. Por isso que eu disse agora há pouco. Eles não sabiam quando seria, mas sabiam que estava próximo. Por isso Paulo disse, alguns vão estar vivos, nem todos vão dormir. Aí vem os caras e dizem que é no futuro. Será que tem alguém aí com 2000 anos quase? Esperando Jesus voltar ainda? Esqueçam isso, gente. Tá? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que transformação é essa, irmão? É passar da morte para a vida. É deixar de ser mortal para ser imortal. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, Paulo imaginava que ele poderia estar vivo, né? Nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Antes do ano 70, todos estavam em condição de morte, como eu costumo dizer. Então eles tinham que passar a ter vida eterna em si. Então eles eram mortais e passaram a ser imortais. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Glória a Deus. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Tudo isso foi vencido por Jesus, né? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, gente, temos a vida eterna pelo Senhor Jesus, que hoje é Deus sobre todos.
Foi ele que concedeu para sempre a vida eterna. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Creiam nisso, meus irmãos. O que fazemos em nossa geração, pelo reino de Deus, pelo avanço da palavra da graça, não será inútil. Deus é galardoador. Perceberam? Nós hoje já estamos em condição de vida eterna. Só que nós ainda não estamos habitando em um corpo de glória porque ele não é para a terra. O corpo de glória é para o paraíso. Mas a vida eterna já está em nosso espírito. Nós já nascemos revestidos de imortalidade. É o que Paulo falou ali. Então, quem viveu aquele período e permaneceu vivo, como Paulo disse, olha, nem todos dormiremos. Ou seja, alguns vão estar vivos quando Jesus voltar. Então, aqueles que estavam vivos em 70 foram revestidos de imortalidade. Foram resgatados daquela condição de morte. Entende? E nós já nascemos em condição de vida eterna. Então, a vida eterna já começou, gente. A nossa vida atual já é eterna porque ela começou lá no ano 70. Há séculos e séculos atrás. Por isso podemos descansar no Senhor e saber que nós já estamos livres daquela condição, já nascemos, né? Livres daquela condição terrível de morte. A nossa vida já é eterna. Glórias ao Criador por isso.